Oi pessoal, meu nome é Rafael Vieira. Vamos tratar brevemente nesse vídeo de duas formas de extinção do ato administrativo, a anulação e a revogação, que vêm sendo muito cobradas em provas. É importante o aluno conhecer a redação da súmula 473 do STF, que diz o seguinte: a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Bom, começando por anulação, vamos primeiro saber o que é anulação. Bom, consiste numa forma de desfazimento de um ato administrativo em virtude da existência de vícios de legalidade. Baseia-se, portanto, em razões de legitimidade ou ilegalidade. Pressupõe-se a existência de um ato ilegal. Eli Lopes Meireles ensina que, para fins de anulação do ato, o conceito de ilegalidade ou ilegitimidade não se restringe somente à violação frontal da lei, mas também o abuso por excesso ou desvio de poder, ou por inobservância aos princípios gerais do direito, sobretudo os princípios administrativos. Sabemos que o ato administrativo precisa observar seus requisitos de validade para que possa produzir normalmente seus efeitos. Então, para que se possa invalidar, anular o ato administrativo, é imprescindível que esteja viciado um desses requisitos, um desses elementos, que são quais? A competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. No caso de vício, em qualquer deles, o ato será nulo para todos os seus efeitos legais. E quem pode invalidar, quem pode anular um ato administrativo? Poderá o ato ilegal ser anulado pela própria administração, no exercício do poder de autotutela do Estado, através do qual revisa de ofício os seus atos e invalida aqueles contrários à lei, restabelecendo então a legalidade administrativa. A regra é a de que a administração deve anular o ato eivado de vícios de legalidade, já que toda sua atividade está submetida ao princípio da legalidade. Poderá também o ato ser anulado pelo Poder Judiciário, desde que seja provocado para tal. O controle judicial será unicamente de legalidade. Nenhum ato do poder público poderá ser subtraído do exame judicial. Essa é a interpretação do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que trata do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, segundo o qual a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não poderá adentrar no mérito administrativo, ou seja, proceder à valoração dos critérios de conveniência e oportunidade. Ele vai se limitar ao exame da legalidade, sob pena de atuar em substituição ao administrador público, inobservando o princípio constitucional da separação dos poderes da República. Bom, a próxima pergunta que a gente faz é: quais os efeitos da anulação? A anulação, pessoal, gera efeito ex tunc, isso é, o efeito da anulação retroage até a data de edição do ato administrativo que está sendo anulado, fulminando todos os seus efeitos desde o seu nascimento. Significa o desfazimento de todas as relações jurídicas que se originaram do ato inválido, como se ele nunca tivesse existido. Isso ocorre porque de um ato nulo não se pode originar direito e obrigação alguma. Ele está eivado de um vício insanável. Então vamos a um exemplo. Um ato editado e publicado, por exemplo, em 5 de novembro de 2010. A partir dessa data, inicia a produção de seus efeitos jurídicos. Apesar de ilegal, mas ainda não declarado como tal, ele produz seus efeitos como se válido fosse. Isso ocorre em decorrência da presunção de legitimidade de que são dotados os atos do poder público. Em 22 de outubro de 2012, a administração pública, no exercício do poder de autotutela, publica pelos seus próprios meios o ato de anulação. O efeito desse ato anulador será retroagir à data de publicação do ato, agora revogado, ou seja, dia 5 de novembro de 2010, e desfazer
todas as relações jurídicas que se originaram desse ato inválido, porque, conforme vimos na súmula do STF, dele não se originam direitos. É realmente como se nunca tivesse existido. Agora, pessoal, eu peço atenção nisso aqui. Excepcionalmente, a anulação pode gerar efeito ex nunc, ou seja, fulminar os efeitos do ato ilegal apenas a partir da anulação, mantendo seus efeitos pretéritos. Isso ocorre para preservar o direito de terceiros de boa-fé e também por força do princípio da segurança jurídica. Ok? O exemplo, nesse caso, é a anulação de um ato de nomeação de servidor. Se o servidor estiver de má-fé, ele deverá repor os vencimentos percebidos ilegalmente, mas permanecem válidos os atos por ele praticados no desempenho das atribuições funcionais, porque os destinatários desses atos são terceiros em relação ao ato nulo. Se são terceiros de boa-fé, permanecem os efeitos dos atos praticados por esse servidor que agora foi exonerado, anulado, né, o ato. Então, da data da publicação em diante, nenhum direito ou obrigação será dele originado, mas os efeitos pretéritos continuarão. A próxima pergunta é: quais atos poderão ser anulados? Todos aqueles eivados de vícios de legalidade. Aqui recomendo atenção. Não só os atos vinculados poderão ser anulados, como também os atos discricionários, ao contrário do que muitos pensam. Haverá, sim, controle de legalidade do mérito administrativo, quando contaminado por algum vício. O que não poderá haver é o juízo de valoração pelo Poder Judiciário, o que é próprio da administração pública. O Judiciário verificará se o administrador agiu dentro dos limites que a lei lhe impõe, para atuar com discricionariedade. Atuando dentro dos limites legais, nada poderá fazer o Judiciário em relação ao mérito administrativo. E, por fim, qual o prazo para se proceder à anulação de um ato administrativo? Bom, poderá a administração pública anular seus atos administrativos no prazo de 5 anos, contados da data em que foram praticados, e não da data que a autoridade tomou conhecimento. Atenção, tá? Salvo comprovada má-fé. É o que determina a Lei 9784 de 99. Esse prazo é um prazo decadencial, logo não se suspende nem se interrompe. Ele é direto e contínuo. Decorrido o prazo de 5 anos, ocorre a convalidação tácita do ato administrativo. Olha, pessoal, esse prazo só se aplica no que se refere aos atos aos atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários. Se o ato viciado nenhum efeito decorrer dele, não estará a administração pública impedida de anulá-lo após o decurso desse prazo, desde que seja essa anulação compatível com o interesse público. Se inexiste interesse público, não haverá razão para anular um ato que não gere efeito algum. Bom, agora vamos falar da revogação. O que é revogação? É um instrumento jurídico através do qual a administração pública promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. A retirada do ato se dá por razões eminentemente administrativas. Surge da necessidade que tem a administração pública de ajustar seus atos administrativos à nova realidade decorrente das relações sociais e de novas exigências de interesses públicos. Ao contrário da anulação, em que a administração, em regra, deve anular, aqui, na revogação, a administração pode revogar ou não, consiste numa faculdade, exercida segundo critérios de conveniência e oportunidade. Daí dizer que o fundamento da revogação é o poder discricionário de que dispõe a administração pública para rever toda a sua atividade e encaminhá-la adequadamente à realização de seus fins. Trata-se de faculdade implícita à função administrativa. É o controle do mérito administrativo. E quem pode revogar o ato administrativo?
somente a própria administração pública poderá revogar seus atos, pois a revogação traduz valoração administrativa, ou seja, a avaliação pelo administrador daquilo que é conveniente e oportuno ser editado e produzido. A administração pública, de ofício, revê seus atos e revoga aqueles inconvenientes e inoportunos. É vedado ao judiciário, no exercício de sua função típica, apreciar o mérito administrativo, isso é, os critérios de conveniência e oportunidade. Se assim atuar, estará exercendo função própria do administrador, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Por isso, ser juridicamente impossível que o judiciário revogue um ato administrativo no exercício de sua função jurisdicional. O que pode fazer é exercer o controle de legalidade do ato de revogação, isso é, verificar se o administrador agiu dentro dos limites que a lei lhe conferiu, mas jamais poderá proceder à valoração desses critérios. Aqui, atenção, porque você pode ouvir alguém falar ou de repente cair numa prova, o judiciário ele somente revogará seus próprios atos administrativos, mas no exercício de sua função atípica administrativa, jamais no exercício de sua função precípua jurisdicional, ok? A próxima pergunta é: quais os efeitos da revogação? A revogação produz efeito ex nunc, opera da data de sua publicação em diante. Isso significa que o ato é retirado do mundo jurídico e deixa de produzir seus efeitos da data de sua revogação em diante, de modo que os efeitos produzidos durante sua vigência devem ser inteiramente respeitados. Mas por que assim que funciona? Vimos que o ato é revogado por razões eminentemente administrativas. Dessa forma, não há que se falar em ato ilegal, inválido. Pelo contrário, o ato era perfeitamente válido quando vigente, razão pela qual nada justificaria negar-lhe os efeitos operados quando de sua vigência. Pressupõe-se, então, a existência de um ato legal. Assim, nós podemos afirmar o quê? Que os efeitos do ato revogado não podem ser atingidos pelo ato revogador. Vamos a um exemplo prático. Bom, um ato editado e publicado em 2 de junho de 2009. A partir daí, o ato inicia a produção de seus efeitos normalmente. Em 11 de dezembro de 2012, a administração pública, no exercício do poder de autotutela, exercendo controle de mérito administrativo, publica o ato de revogação, por tê-lo avaliado inconveniente e inoportuno. Esse ato revogador produzirá seus efeitos da data de sua publicação em diante, retirando o ato revogado do ordenamento jurídico, mas preservando as relações jurídicas constituídas à época de sua vigência, já que o ato era plenamente legítimo, válido, eficaz. A próxima pergunta é: quais atos podem ser revogados? Em regra, são suscetíveis de revogação os atos administrativos discricionários, porque como eles foram praticados sob determinadas condições de fatos que os tornaram convenientes e oportunos, alteradas essas condições, poderão esses atos serem revogados, sem que o poder público fique obrigado a indenizar quaisquer prejuízos que a revogação eventualmente ocasione, uma vez que a obrigação da administração pública é apenas a de manter os efeitos passados do ato revogado. Agora, há restrição ao poder de revogar? Olha, o poder de revogação da administração pública não é ilimitado. Há casos em que os atos não poderão ser revogados, sendo então insuscetíveis de revogação, primeiro, os atos que exauriram seus efeitos. Como exemplo, é um ato que defere férias a servidor. Depois que o servidor gozar de suas férias, o ato já terá exaurido seus efeitos, não se podendo falar em revogação. O segundo são os atos vinculados, pois o administrador não tem liberdade de atuação. Ele está inteiramente vinculado ao determinado pela lei. O exemplo é um ato de licença para exercer profissão regulamentada em lei. O administrador não pode revogar essa licença por critérios administrativos de conveniência e oportunidade. O segundo são os atos que geram direitos adquiridos. Os direitos adquiridos são constitucionalmente garantidos.
o artigo 5º, inciso 36, estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como exemplo, nós temos o ato que concede aposentadoria ao servidor depois de preenchidos os requisitos legais. Uma lei superveniente, ou seja, uma lei nova, não prejudicará a aposentadoria concedida com base na lei vigente à época da concessão da aposentadoria. O quarto seriam os meros atos administrativos, que são certidões, atestados, pareceres. Então, esses atos, eles não são revogados. E, por fim, existe prazo para que a administração proceda à revogação de um ato administrativo? Não há prazo para a administração revogar seus atos administrativos, podendo fazê-lo a qualquer tempo, quando entender oportuno e conveniente ao interesse público. Deve, entretanto, observar as limitações materiais explicadas no tópico anterior. Ok? Bom, pessoal, aqui eu elaborei um quadro resumido acerca das principais diferenças entre os institutos da revogação e da anulação para que vocês memorizem, tá? Essa foi mais uma rapidinha do Direito Didático. Sou Rafael Vieira e desejo a todos um ótimo estudo.